Bom dia, este é o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 2. O primeiro foi feito de madrugada, que ainda eu estava assim, um pouco adormecido. Mas esse não, esse eu já estou fazendo em trajes civis e agradecendo inicialmente todos os amigos que assistiram o vídeo e os que deram o like. Comentários não tivemos nenhum até então. Acho que vocês estão fazendo um pouco de cerimônia, mas podem fazer os comentários que quiser. Eu brinco, às vezes, no nosso programa Dois Neurônios Incomodam, até xingamentos são bem-vindos, porque nós sabemos que são de pessoas queridas, então tomamos carinhosamente. Hoje eu quero falar que a ideia de fazer esse programa, Um Neurônio Também Incomoda, é fazer uma coisa respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós não vamos falar nome de pessoas, a não ser que elas nos deem, por e-mail ou aqui nos comentários, autorização explícita. Bom, aqui eu estou lendo o meu roteiro, e ainda o velhinho, como está sem óculos, não enxerga a letra, então eu vou me perder um pouco. Mas, enfim, como advogado, eu sempre brinco com meus clientes, a gente tem que agir com muito cuidado, mais ou menos como o porco-espinho quando faz amor. Então eu vou falar preferencialmente sobre uma coisa que eu acho que eu entendo, que são livros, e sobre bancos e outras instituições, fintechs, produtos à venda nos mercados aqui em São Paulo e marcas também de produtos ou de veículos, etc. Um dos homens mais inteligentes que eu conheci, já é falecido, dizia que São Paulo é uma cidade grande. E a definição de cidade grande é aquela onde, se você quiser vender gato morto, tem quem compra. Se você quiser comprar gato morto, tem quem venda. Então, eu acho que esse tipo de programa só cabe numa metrópole extraordinária, uma das maiores cidades do mundo, como é São Paulo, que ainda não está tão civilizada. Ainda sofremos aquele botucudismo crônico, mas vai melhorar. Por exemplo, o pedestre aqui não respeita nem sinal de pedestre. Ele prefere arriscar a vida do que esperar alguns segundos até o sinal ficar verde para ele. Aliás, ele nem sabe para que serve aquela luzinha com o homenzinho com fundo verde quando é para ele andar, ou o homenzinho com fundo vermelho quando é para ele parar. Enfim, mas eu tenho esperança de que mesmo essa geração Paulo Freire vai aprender, como diz aquele senhor muito gentil, nosso ministro, na marra, que é melhor para o bem dele que ele respeite as normas. Muito obrigado. Enfim, então, para falar sobre livros, eu vou começar falando sobre o autor, um homem já falecido, desde 1938 que ele faleceu, que é um dos homens que eu mais admiro, que tem a biografia mais linda que eu conheço para alguma pessoa culta como ele era. É o senhor Gabriele D'Annunzio, que nasceu em Pescara e tinha o sobrenome inicial, se não me engano, era Rapanheta. Ele adotou o sobrenome D'Annunzio como homenagem ao arcanjo Gabriel, que foi o anunciador da Virgem Maria. Por isso que ele ficou conhecido como Gabriele D'Annunzio. E era um escritor de mão cheia. Ele começou ainda muito jovem, fez um sucesso extraordinário, teve como seus editores os irmãos Trevi, na Itália. Depois, como ele era muito bonitão e conquistador, ele teve que fugir da Itália em razão dos maridos enfurecidos. Aí foi para a França. E num país xenófobo como a França, ele fez sucesso. E aí começou a escrever livros em francês. Fez um sucesso estrondoso também.
Um livro dele autobiográfico, que eu recomendo aos senhores, é O Fogo, que está publicado em várias línguas. E foi na época que ele tinha um relacionamento com a Eleonora Duse, que era uma grande artista na época. Já estava meio velhusca na época, então esse livro, no personagem, que seria o avatar dele, o personagem já está encantado por uma artista mais jovem, né? Agora, de toda a passagem do livro, eu achei a mais interessante, que define bem o caráter do D'Annunzio, é quando duas personagens, a que representaria Eleonora Duse e uma amiga, estão em Veneza, e, se eu não me engano, a amiga que tinha uma criação de cães de raça espetacular. E estavam esperando a chegada do Gabriele, sei lá, para tomar chá ou para conversar. E aí, o personagem que encarnava a Duse falou assim, o nome dele no livro eu não me lembro, acho que não era Gabriele. O fulano de tal vai gostar mais daquele cão. Aí a outra pergunta, mas por quê? Não, porque ele é um amante da beleza, ele sempre escolhe o mais bonito. Então, para vocês terem uma ideia. E o Gabriele D'Annunzio foi herói na Primeira Guerra, esteve na Marinha, depois ele foi aviador e fez o primeiro bombardeio da história, quando ele jogou panfletos contra o Kaiser da Áustria em cima de Viena, porque, como intelectual, ele não queria matar civis, ele estaria disposto a matar durante a guerra. Depois, mais tarde, como ele achou que as autoridades italianas de então eram muito frouxas, ele organizou um exército e conquistou a cidade de Fiume, a qual ele declarou um Estado independente, fez uma constituição baseada na música e chegou a emitir selo de correio. Aí, nas negociações internacionais, as autoridades italianas deram chega para lá nele e acabaram entregando o filme para outras potências. Não me lembro se foi a própria Áustria. Mas o que aconteceu? Ele ficou endeusado na Itália pela coragem pessoal dele. Aí, mais tarde, o rei da Itália, que a Itália ainda era uma monarquia, nomeou o príncipe de Montenevoso. É uma das raras pessoas que foi alçada ao nível de príncipe, hereditário. Existe atualmente o príncipe de Montenevoso, se não me engano, já é a quarta geração de descendentes dele. E mais do que isso, comprou uma mansão na beirada do Lago de Garda, onde ele morou, e é tão importante que existe um livro chamado Dimore di Genio, onde a casa do Gabriele D'Annunzio está retratada. Quando ele morreu, em 1938, aquilo foi transformado num museu chamado Vittoriale degli Italiani, que ainda existe até hoje. E ele não teve o dissabor de ver o fim da monarquia italiana e a derrota fragorosa da Itália na Segunda Guerra, que acabou com o linchamento do Benito Mussolini e da amante. Enfim, então, eu acho que essas coisas, quem gosta de história, quem gosta de literatura, então deve procurar ler o máximo de obras do Gabriele D'Annunzio. Uma outra que eu acho espetacular chama Novelle di Pescara, que ele escreveu ainda na juventude dele. Enfim, quanto a falar sobre bancos e fintechs, eu sempre brinco com os meus amigos e com alguns clientes que eu sou a cobaia deles. Porque, na minha idade, eu sou o velhinho mais antenado que vocês podem imaginar. Então, eu procuro me informar sobre o funcionamento dos bancos e das fintechs. E tem coisas curiosíssimas. Como é pessoa jurídica, e estão públicos, tem páginas na internet, então eu vou dizer os nomes. Tem um banco de verdade, com carta patente
do Banco Central, chamado Agibank, que faz tudo parecer que não é banco. E tem uma fintech que não tem carta patente, chamada Neon, que faz tudo para parecer que é banco. Então você vê que ironias que nós temos. E o que eu tenho notado é que tem muita fintech que é orientada por molecotes. Então eles fazem uma comunicação com os clientes assim, irreverente, às vezes até desrespeitosa, tá? Enfim, e muito agressiva. Então você tem que fazer o pedido para se descadastrar do recebimento de uma enxurrada de e-mails que eles te mandam quase todo dia a propósito de nada, né? É o marketing deles, né? Enfim, e em relação a produtos, eu gostaria de lembrar aos senhores, aos meus amigos, que o atual rei Carlos III, quando ainda era príncipe de Gales, tinha também o título de Duque da Cornualha, que lhe dava uma renda espetacular. Então, há muitos anos atrás, ele resolveu lançar uma linha de produtos orgânicos, chamada Dutch Originals, e que chegou a estar à venda em São Paulo, se eu não me engano, na Casa Santa Luzia ou no Empório Santa Maria, antes que ele fosse vendido para outro grupo. Agora, ele já há uns anos atrás, há uns não sei quanto tempo, uns 8, 10 anos, ele fez um acordo com uma rede de supermercados inglesa chamada White Rose, que agora continua fazendo os biscoitos, mas mudou um pouco o rótulo. Como tudo quase na vida, mudou para pior. O rótulo era uma beleza antigamente. E é possível comprar pela internet esse biscoito. É uma extravagância que eu não recomendo aos senhores. Mas, enfim. Quanto à marca de outras marcas em geral, a curiosidade do momento é que o Banco Itaú está mudando a comunicação visual deles. Então, mudou a marca do Itaú Personalité, abandonou aquele retângulo azul e cinza, voltou a uma marca mais, entre aspas, pobrezinha. E seguindo mais a linha do Banco Itaú para os pobres mortais. Na verdade, o Banco Itaú hoje chama Itaú Unibanco S.A. E o Personalité tem esse diferencial que tem agências próprias, com atendimento próprio. Enfim, só que o Banco Itaú tem um viés de tratar mal os seus clientes. Eu tenho um cliente que tem ações da Itaú Unibanco Holding, e quando no fim de 2021 houve um split de uma joint venture que a Itaú tinha com o grupo XP, os clientes em geral, os acionistas em geral, receberam BDRs da XP Inc. Né? O Banco Itaú chegou a pagar dividendos, pelo menos para esse meu cliente que me mostrou o extrato. Só que não manda extrato anual. Então, para fazer declaração de imposto de renda, imagino que muitas das pessoas que receberam BDRs da XP Inc. nem sabem disso. E o agente de ações escriturais, que no Grupo Itaú é uma confusão. Às vezes é a Itaú Corretora de Valores, às vezes é uma imagem simbólica que eles dizem custódia de escritural, enfim, não mandou nem no começo de 2022, nem agora no começo de 2023, a posição desses ativos dos clientes que receberam BDRs da XP. Enfim, esses bancos vão ser punidos, porque eles estão tratando mal os clientes, primeiro para obrigar os clientes a trabalhar só por meio digital. Então, com isso, ele já liquidou 99% dos velhinhos. E, em segundo lugar, ele foge à regra que um senhor distintíssimo, já falecido, que era diretor de um grande banco de investimento, depois
fundou o próprio banco de negócios e dizia para os seus sócios e funcionários: banco de negócios tem que ser tudo por escrito, nada de graça e usar a estratégia da mini-saia, mostrar o suficiente para interessar e esconder o essencial. Então, fico aqui as homenagens para esse senhor, que eu tive a honra de ser até advogado dele uma época. Enfim, para o programa número 2, acho que está de bom tamanho. Muitíssimo obrigado para vocês. Continue assistindo, comentando enfim, porque aqui é um canal de amigos, então vocês sintam absolutamente à vontade para sugerir, criticar ou fazer correção, porque eu não tenho a veleidade de achar que eu sou infalível, como algumas pessoas que usam capa preta têm, tá certo? Então, se eu estiver errado, eu virei humildemente e dizer: você tem razão, me enganei, me confundi, ou então, não sabia. Aí enriqueceu essa informação que eventualmente vocês vão me dar. Muito obrigado, até logo então.